Eu amava tanto meu marido que, quando ele saiu para uma viagem de pesca com amigos, decidi surpreender-lo com um jantar quente. Mas o que eu vi? Deixe um comentário abaixo para nos contar de onde você é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais histórias. Foram 3 anos achando que eu tinha o casamento dos sonhos, daqueles que todo mundo baba. A galera sempre comentava como o Boris me olhava, ou como a mão dele sempre achava a minha em qualquer muvuca. A gente morava numa casa simples nos arredores de Duluth, em Minnesota, com um quintal que ia descendo de boa até o mato, e nas noites tranquilas a gente curtia umas manias que pareciam eternas. O Boris chegava do trampo, jogava as chaves na mesma tigela de cerâmica perto da porta, me dava um beijo na testa e perguntava o que tinha pra janta. Ele era risonho, ralava muito e sempre falava que o fim de semana era nosso. Aí, quando o Boris falou de uma pescaria com os melhores amigos, Rio Sereno, Edgar Bobone e Firmino Alarcão, eu nem hesitei. Eram os caras que ele conhecia desde a faculdade, parceiros de caçada e de fogueira no interior de Minnesota. Pescaria era a tradição deles. O olho do Boris brilhava na noite antes de ele ir, que nem guri que ganhou mais um dia de férias. A gente vai ficar ali perto do Lago Superior, ele falou, jogando um saco de dormir na traseira da caminhonete. Naquela cabana velha de madeira no meio dos pinheiros. Só nós, o fogo e o lago. Relaxa se eu sumir, viu? Quase não pega sinal lá. Dei um beijo de tchau nele na porta. Se diverte, eu falei, e pega um peixe pra gente se gabar. Ele sorriu, me puxou para um abraço rápido e foi, com o barulho da caminhonete sumindo na distância. A casa ficou um silêncio só sem ele. O primeiro dia sozinha passou arrastado. Limpei a casa, arrumei as prateleiras, até comecei um podcast, mas o silêncio pesava que nem chumbo. Caiu a ficha de como a minha vida dependia da presença do Boris, o barulho das botas dele na entrada, o jeito que ele assoviava fora do tom enquanto fazia barba, a mania de dormir com o braço em cima da minha cintura. De noite, a casa parecia enorme demais. Esquentei a janta no micro-ondas, sentei sozinha na mesa e fiquei com saudade da voz dele. No fim da tarde, fiquei encostada no balcão, tomando um chá, e me veio um pensamento de mansinho, mas firme. Amanhã era aniversário do Boris. A gente tinha combinado de fazer uma festinha quando ele voltasse, mas por que esperar? Por que não fazer uma surpresa? Imaginei a cara dele se iluminando quando eu aparecesse na porta da cabana, cheia de comida que ele adora. A ideia foi ficando cada vez melhor. Eu decidi na hora. No dia seguinte, acordei cedo, prendi o cabelo, coloquei um avental e abri a despensa. A cozinha logo ficou daquele jeito gostoso e familiar de quando a gente tá cozinhando. Comecei pela sobremesa, porque para ele era a parte mais importante, torta de maçã, aquela que a minha mãe me ensinou a fazer. Fatias grossas de maçã azedinha misturadas com açúcar e canela, colocadas com carinho dentro de uma massa podre amanteigada. Abri a massa com cuidado, dobrei as bordas direitinho, passei creme por cima e coloquei no forno. Enquanto a torta assava, preparei o prato principal, coxinhas de frango temperadas com páprica, alho e um toque de pimenta caiena. O Boris gosta delas bem crocantes, com a pele borbulhando e dourada. Forrei 2 assadeiras, coloquei a temperatura alta e deixei o calor fazer o trabalho. O cheiro tomou conta da cozinha, um aroma forte e de dar água na boca, misturado com o doce da maçã e da massa. No fogão, uma panela de sopa quentinha borbulhava. Piquei cebola, cenoura e salsão, mexendo tudo no caldo até o vapor embaçar a janela em cima da pia. As manhãs de outubro em Minnesota já eram frias, e eu sabia que a galera ia gostar de algo quentinho depois de horas no lago. Também preparei um pãozinho doce, pincelando com manteiga até brilhar. Entre um timer e outro, ia limpando tudo, cantando junto com o rádio, perdida na alegria de cuidar. Imaginei os amigos do Boris reunidos na mesa, surpresos e rindo quando eu chegasse. Imaginei os braços dele se abrindo, o orgulho no olhar quando ele contasse. A minha mulher dirigiu tudo isso só para trazer o jantar pra gente. No meio-dia, a cozinha parecia cenário de feriado. A torta e os pães esfriavam nas grades. Potes de sopa enfileirados no balcão. As bandejas de coxinhas cobertas com papel alumínio. Peguei uma sacola térmica grande e comecei a arrumar tudo. Torta enrolada em um pano limpo, sopa colocada em potes firmes, pães empilhados, coxinhas bem fechadas. Coloquei guardanapos, pratos, talheres, até uma garrafa térmica de café fresco. A sacola ficou pesada, mas de um jeito bom, como se carregasse não só comida, mas carinho, cuidado e amor. Fechei a sacola, dei um passo para trás e deixei a alegria me invadir. Amanhã era aniversário do Boris.
Eu ia fazer um dia inesquecível. O dia amanheceu pálido e frio, com uma névoa rasteira pairando sobre os telhados. Coloquei a sacola térmica no banco de trás do carro, conferi se os potes estavam bem fechados para não vazar nada e entrei no carro. Apertei o cachecol, liguei o motor e vi o meu bafo embaçar o para-brisa até o aquecedor esquentar. Me sentia nervosa e excitada, um frio na barriga que fazia a manhã parecer cheia de possibilidades. Os primeiros quilômetros foram tranquilos, estradas asfaltadas cortando os arredores de Duluth, passando por lanchonetes fechadas e estacionamentos quase vazios, mas logo o asfalto virou estrada de terra, cheia de bétulas e pinheiros. As folhas já tinham mudado de cor, pintando tudo de laranja e vermelho, daquele jeito que o interior de Minnesota fica mágico no outono. O céu estava azul forte, o ar gelado e puro. Abaixei o vidro só um pouquinho para sentir o cheiro de pinho e terra molhada. Dei uma olhada no celular, mas o sinal já tinha sumido. Já sabia de outras viagens que o trecho final até as cabanas perto do Lago Superior não pegava nada. O Boris sempre falava, meio reclamando, meio achando graça, área morta. Dá pra sumir lá e ninguém te acha até segunda. Dei um sorriso pensando nisso. Dessa vez, pensei, ele que ia ter uma surpresa. A estrada foi ficando mais estreita, entrando cada vez mais na floresta. Os buracos sacudiam o carro, me obrigando a ir bem devagar. Dirigi com cuidado, segurando firme no volante enquanto os galhos se curvavam e as sombras riscavam o para-brisa. Em algum lugar atrás das árvores, imaginei a cabana esperando, o Boris e os amigos ainda bocejando depois de uma noite longa, sem esperar ninguém, muito menos eu, com uma sacola de comida quente que ia até soltar fumaça no ar gelado. Meu coração bateu mais forte. Imaginei a cara do Boris quando abrisse a porta, primeiro confuso, depois feliz, talvez até meio sem graça na frente dos outros, mas daquele jeito bom, que mostra que eu tinha feito um esforço enorme porque amava ele. Senti o rosto esquentar. O carro subiu um pouquinho e ficou reto. Lá na frente, a floresta se abria em um pequeno descampado que servia de estacionamento. Diminuí a velocidade, esperando ver a fila de carros de sempre, a caminhonete velha do Boris, o SUV do Rio com o para-choque amassado, o Jeep surrado do Edgar, a minivan enferrujada do Firmino, mas pisei no freio de repente. No estacionamento, carros que eu não conhecia. Uma caminhonete nova brilhava no sol, impecável e cara, daquelas que parecem ter saído direto da concessionária. Do lado dela, um carro esporte vermelho, baixo, totalmente inadequado para aquelas estradas. Um carrinho completava a fileira, com a pintura lustrosa, os pneus limpos demais para ter andado muito na terra. Por um momento, achei que tinha errado o caminho. Conferi os pontos de referência automaticamente, a curva das árvores, a cerca velha caída na beira do estacionamento, a trilha que levava mais para dentro do mato. Era ali, o mesmo descampado que o Boris tinha descrito, o mesmo que eu lembrava de um verão anos atrás, quando tinha ido passar um dia com eles. Desliguei o motor. Um silêncio pesado caiu dentro do carro. Aí, de longe, a floresta trouxe um som que não combinava com o lugar. Uma batida forte e constante ecoava entre as árvores. Não era o som calmo de um violão perto do fogo, nem o barulho tranquilo das vozes dos homens, mas uma música eletrônica pulsante, daquelas de balada, não de cabana. Fiquei paralisada, com a mão ainda na chave. A sacola no banco de trás de repente pareceu ridícula, quase como se estivesse zombando de mim com aquele peso de comida caseira. Fiz um esforço para ouvir, e os sons ficaram mais claros. Junto com a música, veio o som de risadas, agudas, estridentes, inconfundivelmente femininas, umas risadas soltas e despreocupadas, totalmente fora de lugar na história que eu estava contando para mim mesma durante a viagem. Meu coração disparou. Tinha alguma coisa errada. O ar lá fora parecia o mesmo. As árvores estavam no mesmo lugar, mas o descampado parecia diferente, distorcido. Apertei o volante com força, depois soltei devagar. Com cuidado, peguei na maçaneta da porta, tentando ouvir a música e as risadas que vinham da floresta. O que eu tinha imaginado, uma surpresa de aniversário cheia de carinho e amor, de repente ficou incerto, trocado por uma sensação estranha que eu não conseguia explicar. Saí do carro, sentindo o frio da floresta me envolver como um casaco úmido. Deixei a sacola de comida no banco de trás, sentindo o peso de repente insuportável, e fechei a porta devagar para não fazer barulho. A música estava mais alta agora, vibrando nos troncos das árvores, junto com as risadas e o barulho de garrafas abrindo. Cada passo meu parecia mais alto do que devia, o barulho das pedrinhas debaixo do meu sapato ecoando nos meus ouvidos.
Segui a trilha estreita que levava do descampado até a cabana, um caminho que eu conhecia de cor. Galhos arranhavam minha jaqueta enquanto eu andava, e a cada passo meu coração parecia bater mais forte. Falei para mim mesma que tinha que ter alguma explicação. Talvez outros turistas tivessem alugado cabanas por perto. Talvez eu estivesse imaginando coisas, mas quando as árvores se abriram e a cabana apareceu, perdi o ar. Luz saía de todas as janelas, uma luz forte demais para um fim de tarde. Não era o brilho suave de lamparinas ou o calor de um fogão a lenha, era luz elétrica, forte e ofuscante, fazendo sombras enormes no descampado. A música pulsava lá de dentro, o grave vibrando nas paredes de madeira, transformando a cabana velha em algo estranho e irreconhecível. Com cuidado, fui chegando mais perto, cada passo calculado, como se o chão pudesse me trair se eu me movesse rápido demais. Cheguei perto de uma das janelas laterais, onde a cortina estava meio aberta, e colei o rosto no vidro gelado. Olhei lá dentro e meu mundo desabou. O cômodo, que normalmente vivia cheio de apetrechos de pesca e cheirava a fumaça de pinho, tinha virado um caos. A mesa estava cheia de garrafas, uísque, vodka, champanhe, algumas meio vazias, outras caídas de lado. A fumaça de cigarro pairava no ar como uma névoa. Uma luzinha de discoteca vagabunda girava no canto, pintando as paredes de madeira com cores estranhas, e no meio de tudo estava o Boris. Ele estava jogado no sofá velho, com uma garrafa de champanhe quase vazia na mesa. No colo dele estava sentada uma loira novinha de top crop de short jeans, com a cabeça encostada no ombro dele, o braço dele em volta da cintura dela e a boca dele perto do ouvido dela, sussurrando alguma coisa que fez ela jogar a cabeça para trás e gargalhar, mostrando a barriga lisa e sarada quando a blusa dela subiu. O Boris sorriu, beijou o cabelo dela e deu um tapinha no quadril dela, como se ela devesse estar ali. Prendi a respiração, mas não saiu nenhum som da minha boca. Olhei para o resto do cômodo e o pesadelo só piorou. O Rio, que sempre se gabava da esposa e do filhinho, estava abraçado com duas mulheres ao mesmo tempo, puxando uma pelo pescoço enquanto a outra se esfregava nele. O Edgar, que vivia reclamando de enxaqueca e cansaço, estava prensando uma morena na parede, com a boca grudada no pescoço dela e a mão deslizando pelo corpo dela sem nenhuma vergonha. O Firmino, que sempre era tão fechado e distante nos encontros de família, de repente estava todo animado, com a mão sumindo por baixo da saia de outra mulher enquanto ela gritava de tanto rir. A cabana tinha virado um puteiro, nada a ver com o refúgio de pesca que tinham me feito acreditar. A música alta, o cheiro forte de álcool, as risadas estridentes das mulheres agarradas nos caras que eram para ser maridos e pais, tudo isso virou uma paródia bizarra da vida que eu achava que conhecia. Senti meu peito apertar como se tivessem colocado uma faixa de ferro em volta das minhas costelas. Colei ainda mais perto do vidro, precisando ter certeza, precisando gravar cada detalhe na minha cabeça. Mas quanto mais eu via, mais vazia eu me sentia por dentro. Minha visão ficou nítida demais, cada detalhe marcado com uma hortensa cruel, o jeito que a mão do Boris estava no quadril da loira, o brilho de suor na testa do Edgar, o jeito que o olho do Firmino brilhava de desejo. Meu corpo tremia, mas não de raiva, ainda não. Era o choque frio da traição, daquele que transforma o sangue em gelo. Minha cabeça gritava para eu entrar correndo, para arrombar a porta, para exigir explicações, mas meu corpo não obedecia. Fiquei parada ali, em silêncio, um fantasma fora da minha própria vida, vendo tudo o que eu acreditava desmoronar. A sacola de comida que eu tinha preparado com tanto carinho passou pela minha cabeça, a torta enrolada na toalha, a sopa bem fechada para não esfriar. Agora tudo parecia nojento, ridículo, uma piada cruel que eu tinha contado para mim mesma. Por um longo momento, não senti nada, nem lágrimas, nem raiva, só o peso da descrença. Os sons da festa chegavam até mim através do vidro, distorcidos e irreais, como se eu estivesse presa atrás de uma tela. Queria ir embora, mas meus olhos ficaram fixos ali, obrigados a testemunhar o fim de tudo o que eu achava que era seguro. E ainda assim, não disse nada. Só silêncio, e uma fúria crescendo. No começo, não me movi, com as mãos espalmadas no vidro da janela, sentindo o frio entrar na minha pele, me dando um chão mesmo quando o mundo lá dentro girava sem controle. Aí, devagar, como se fosse um instinto e não um pensamento, tirei o celular do bolso da jaqueta. Meus dedos se moveram sem tremer, abri a câmera, mudei para vídeo e levantei o aparelho até a lente pegar a cena lá dentro. Através do vidro, o celular filmou tudo, o Boris perto da loira, sussurrando alguma coisa que fez ela rir até os olhos encherem de lágrimas. O Rio dançando desajeitado com duas mulheres agarradas nele,
com as mãos passeando sem pudor. O Edgar prensando a morena na parede, com as bocas grudadas e os dedos cravando no quadril dela, o Firmino jogado na cadeira, sorrindo malicioso enquanto a mão sumia por baixo da saia, e a garota se arrepiando toda. A câmera parou em cada um deles, com calma e frieza. Movimentei a câmera devagar pelo cômodo, filmando o lixo da festa, garrafas espalhadas na mesa, algumas caindo em poças de bebida, cinzeiros transbordando de bitucas de cigarro, roupas jogadas no chão. A música batucava baixinho no vidro, uma trilha sonora feia que parecia mostrar o fim de todas as promessas que o Boris tinha me feito. Segurei o celular firme. Cada imagem era uma prova, cada rosto exposto sob a luz forte. Dei zoom, fixei na mão do Boris no quadril da loira, depois mudei para a garrafa de champanhe brilhando do lado deles. Nada ficou escondido. Quando tive certeza de que tinha filmado o suficiente, longos minutos de traição, abaixei o celular, meu bafo embaçou o vidro, escondendo a cena feia por um instante. Me virei, e fui embora. A volta para o carro pareceu uma eternidade. Minhas pernas estavam duras, meus passos pesados, mas não hesitei. Abri a porta de trás, olhei para a sacola no banco e deixei ela ali. O cheiro de frango assado, torta doce e pão fresco de repente pareceu cruel, quase nojento. Fechei a porta com cuidado, entrei no banco do motorista e liguei o carro. A estrada para fora da floresta se esticava na minha frente, toda borrada. Os faróis cortavam túneis estreitos entre as árvores, iluminando galhos que pareciam garras na noite. Dirigi em silêncio, com a música da cabana ainda batucando baixinho nos meus ouvidos, mesmo estando longe agora. Segurava o volante com força, mas minha cabeça estava estranhamente clara. De volta para casa, estacionei o carro na garagem e fiquei um tempão parada, olhando para a casa que um dia eu tinha achado segura. A sacola continuava no banco de trás. Nem me dei ao trabalho de levar para dentro. Em vez disso, fui direto para a sala, coloquei o celular na mesa de centro e afundei no sofá. O silêncio da casa me apertava, grosso e sufocante, quebrado só pelo barulho baixo da geladeira na cozinha. Aí veio a dor, forte e profunda, com as imagens passando na minha cabeça, o sorriso do Boris beijando o cabelo da loira, as mãos do Rio agarrando duas mulheres ao mesmo tempo, o corpo do Edgar prensando a morena. A risada do Firmino, meu estômago embrulhando como se eu tivesse engolido cacos de vidro. Mas mesmo com a dor subindo como uma onda, alguma coisa mais fria apareceu também, a razão, o cálculo, o mortenza que o choque tinha me dado. Limpei os olhos com as costas da mão, mesmo sem ter chorado. Peguei meu laptop. Trabalhei a noite toda. O vídeo passava sem parar enquanto eu congelava as imagens, dava zoom nos rostos, tirava prints. Abri várias abas no navegador, procurando em redes sociais. Um colar que apareceu no vídeo virou uma pista, me levando até a Rosaura, uma universitária que enchia o perfil de selfies glamorosas e indiretas sobre estar procurando um patrocinador. Uma tatuagem no ombro de outra mulher me mostrou a Lourdes, uma dançarina de uma boate de Duluth. Unhas coloridas me levaram até a Bessa, uma manicure que ostentava bolsas de grife e viagens de luxo no perfil, e a última, uma morena com um monte de fotos provocantes, era a Palhares, com legendas cheias de arrogância. Cada descoberta apertava um nó no meu peito, mas também me dava mais força. Copiei links, salvei prints, anotei números que estavam ali sem cuidado nas bios. As horas foram passando, o relógio chegando perto do amanhecer, mas não me sentia cansada. Só a força do meu plano me impulsionava. Quando a primeira luz cinza entrou pelas persianas, eu já tinha montado o quebra-cabeça, maridos que mentiram por anos, mulheres que entraram na deles de boa vontade e eu no meio, segurando a verdade nas mãos. A dor não tinha ido embora. Estava ali, pesada, um fardo que eu sabia que ia carregar por um tempo, mas por cima dela, mais frio e forte, crescia a minha decisão. Não ia gritar, não ia implorar. Não ia me quebrar. Eu tinha um plano. No meio da manhã, estava sentada na mesa da cozinha com o laptop aberto, com a luz fraca de um dia nublado de Minnesota entrando pelas persianas. Meu celular estava do lado, com a tela apagada, esperando, não tinha dormido. Em vez disso, passei a noite juntando cada pedacinho de informação que tinha descoberto, perfis, fotos, nomes, números, tudo tinha me levado até aquele momento. Peguei outro celular que tinha comprado anos atrás, um aparelho pré-pago que não tinha nada a ver com o meu nome. Com ele, criei uma conta nova, vazia e anônima. Minhas mãos se moveram com precisão, sem nenhuma hesitação.
Abri o aplicativo de mensagens, cliquei em criar grupo e digitei o título com letras claras: Nossos Pescadores. Uma por uma, adicionei as participantes: Lavínia Sereno, a esposa do Rio, a mulher que tinha confiado nele para criar o filho deles, Salete Bobone, casada com o Edgar, que acreditava que as dores de cabeça e as noites no trabalho eram de verdade. Hortência Alarcão, a esposa do Firmino, calma e forte, que tinha ficado do lado dele nos momentos difíceis. E aí as mulheres do vídeo: Rosaura, a loira no colo do Boris, Lourdes, a dançarina de boate, Bessa, a manicure com as bolsas de grife. E Palhares, a morena que se mostrava na internet. 8 mulheres no total, todas ligadas pelas mentiras de 4 homens. Rolei até o arquivo, cliquei uma vez e mandei o vídeo. Sem palavras, sem explicações, só a verdade entregue sem comentários. Por alguns instantes, o chat ficou em silêncio, um sinal de visto, depois 2. Imaginei as notificações tocando em escritórios, cozinhas, quartos de faculdade. Imaginei cada mulher clicando na tela, esperando o vídeo carregar, com a expressão mudando enquanto as imagens passavam. A primeira mensagem apareceu da Rosaura. O que é isso? Quem é você? A Lourdes respondeu segundos depois. Isso deve ser alguma brincadeira idiota. Onde você arrumou isso? A resposta da Lavínia cortou como uma faca. Rio, que merda é essa? A Salete respondeu com letras maiúsculas, mostrando a raiva. Edgar, me responde. Que pesadelo é esse? A mensagem da Hortência foi mais curta, mas não menos forte. Firmino, é você? O chat explodiu. Rosaura de novo, desesperada. Apaga isso. Não pode sair mandando isso por aí. Sabe o que você fez? Palhares, quem quer que seja, isso é crime. Você vai se arrepender, vou te processar. Bessa tentou se defender, eu não sabia que ele era casado, ele disse que era solteiro. Juro. A Lavínia respondeu com uma fúria que saía da tela, não se faça de inocente. Aquele é o meu marido, o pai do meu filho. Vocês me dão nojo. Salete, estou indo para casa agora. Edgar, se você não explicar, nem precisa estar aqui quando eu chegar. Claire, então era isso que a gente fazia nos fins de semana. Pescarias. Que covarde patético. As mensagens chegavam tão rápido que as notificações se misturavam, acusações, negações, ameaças, Rosaura insistindo que era uma armação, Lourdes jurando que eles só estavam se divertindo, Bessa implorando para acreditarem nela, Palhares ameaçando processar. As esposas não perdoavam, com palavras afiadas e furiosas, atacando os maridos e as mulheres que tinham passado a noite com eles. Lavínia, eu devia ter imaginado, você sempre tinha uma desculpa, e agora eu sei por quê. Você nos humilhou. Salete, Edgar, acabou pra você. Entendeu? Acabou. Claire, Firmino, você perdeu tudo. Não volte pra casa. O grupo virou uma tempestade, com as mensagens chegando uma atrás da outra, a tela enchendo mais rápido do que eu conseguia ler. Mas não precisava acompanhar tudo. O resultado já estava escrito. Encostei na cadeira, com o rosto sem expressão, vendo o caos acontecer como se fosse uma peça de teatro, a raiva, o pânico, as mentiras caindo em tempo real. Não parecia mais um problema só meu. Tinha passado o fardo para quem precisava ver, e agora esmagava elas também. Meu celular vibrava sem parar, com o coro de raiva e traição ecoando de forma digital. Não me mexi. Fechei o laptop pela metade, cruzei os braços e olhei pela janela para o céu cinza. A verdade estava solta agora. Não dava para pegar de volta, e não sentia nada além de uma calma fria e constante. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa, com a luz cinza do fim do outono entrando pelas cortinas. Eu estava sentada na sala, com uma xícara de café esfriando na mão e um livro aberto no colo, mas sem ler. Tinha dormido pouco, com a cabeça ligada demais. O celular estava na mesa na minha frente, com o grupo ainda bombando de mensagens furiosas. O barulho da porta da frente abrindo quebrou o silêncio. O Boris entrou, com as botas pesadas no tapete. Parecia acabado, mas satisfeito, com a jaqueta cheirando a fumaça de fogueira e cerveja barata. Alma, cheguei, ele falou, com a voz animada, quase triunfante. Jogou a mochila perto da porta, se espreguiçou e sorriu. Você não vai acreditar no fim de semana que a gente teve, a melhor pescaria em anos. Os peixes estavam pulando dentro do barco. Não levantei. Não sorri. Virei uma página do livro com calma e falei sem emoção: Oi, Boris.
Ele estranhou o meu tom, esperava carinho, o beijo e as perguntas de sempre, talvez até risadas das histórias dele. Em vez disso, minha voz tinha a frieza de um boletim meteorológico, sem nenhum afeto. Chegou mais perto, olhando no meu rosto. Que foi? Não parece feliz em me ver. Olhei para ele, com os olhos frios, sem nenhuma daquela doçura que ele sempre esperava. Gostou de passar o tempo com a Rosaura? O nome caiu como uma pedra na água parada. O Boris congelou, ficou pálido, sem cor. Abriu a boca, mas não saiu nenhuma palavra, só um som estranho que morreu na garganta dele. Fechei o livro, coloquei na mesa com cuidado e peguei meu celular. Desbloqueei e mostrei a tela para ele. O grupo brilhava forte, com um monte de acusações e ameaças. Os olhos dele foram passando pelas palavras, ficando cada vez maiores com cada mensagem: a raiva da Lavínia, a fúria da Salete, a traição da Hortém, os pedidos desesperados da Rosaura e das outras. A respiração do Boris ficou mais rápida. Começou a rolar a tela desesperado, com as mãos tremendo, não dava para escapar da verdade. Cada rosto, cada nome, cada segredo exposto em um lugar só. A vida dele desmoronando na frente dele em algumas linhas brilhantes. Como? Como isso aconteceu? Ele sussurrou, com a voz rouca, com os olhos implorando. Eu mostrei para elas, falei com calma. Filmei o que vi, criei o grupo. Não coloquei explicações, Boris, só a verdade. O resto vocês e seus amigos fizeram sozinhos. Ele caiu no sofá como se as pernas tivessem falhado. O rosto dele ficou caído, os olhos cheios de pânico. Por favor, Alma, me deixe explicar. Não foi como pareceu. Errei, sim, mas posso consertar. Não me deixa. Não joga a gente fora. Não desviei o olhar. Explicar? Explicar o quê? Que as pescarias eram mentira, que a amizade com o Rio, o Edgar e o Firmino era só uma desculpa para fins de semana como esse. Não, Boris, não preciso das suas explicações. Preciso de espaço e de um advogado. Ele tentou me tocar, desesperado. Não faz isso. Não termina assim. Eu te amo. A gente pode superar isso. Levantei, tirando a aliança do dedo. Coloquei na mesa perto das chaves com um gesto que falou mais alto que qualquer grito. Você que terminou, falei baixinho, só estou dando o nome certo para isso. Peguei minha bolsa, fui até a porta e abri sem hesitar. A voz do Boris choramingou atrás de mim, chamando meu nome, implorando, mas não olhei para trás. A porta fechou com um clique suave, deixando ele no silêncio de uma casa que não era mais dele. O Boris ficou jogado no sofá muito tempo depois de eu sair, com o eco da porta fechando ainda vibrando no peito dele. O celular dele tocava sem parar na mesa, cheio de ligações e mensagens que ele não queria ver. Quando finalmente pegou, a tela mostrava os nomes dos amigos, Rio, Edgar, Firmino, cada um ligando desesperado. Atendeu por fim, com a voz vazia. Rio. Do outro lado, um monte de gritos. Que merda você fez, Boris? Minha mulher tá com o vídeo. A Lavínia tá gritando comigo. Tá fazendo as malas agora. Foi você que levou aquelas garotas. Você começou isso. O Boris tentou se defender, com a garganta doendo. Não, eu não fiz nada. Não me culpa. Vocês estavam lá, vocês foram piores que eu. Outra ligação entrou. A voz do Edgar explodiu antes que o Boris pudesse falar. A Salete não quer mais nada comigo. Tá jogando minhas coisas no quintal. Disse que vai ligar para um advogado amanhã de manhã. A culpa é sua, Boris. Se não tivesse deixado filmar. Aí a voz do Firmino entrou, fria e furiosa. A Hortém sumiu. Levou as crianças e esvaziou nossas contas, disse que vai lutar por cada centavo. A gente confiava em você, Boris, confiava que ia manter isso em segredo. A ligação virou um monte de acusações, cada um tentando jogar a culpa no outro. Gritavam um por cima do outro, com a amizade deles acabando ali, anos de lealdade desmoronando por causa da traição, cada um tentando escapar da responsabilidade. O Boris apertava o celular, suando frio. Não fui eu, ele gritou, mas as palavras soaram fracas, até para ele. Não ligavam. Só queriam alguém para culpar, e ele era o alvo mais fácil. Fora das ligações desesperadas deles, as consequências se espalharam rápido. A Lavínia Sereno não perdeu tempo.
No fim da semana, já tinha entrado com o divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis. Arrumou as coisas do filho, saiu de casa e levou o caso para a justiça. O Rio já tinha sido um sócio respeitado em uma construtora, mas a atitude rápida da Lavínia deixou ele sem saída. Ela exigiu a guarda total, metade dos bens e uma parte da empresa. A comunidade ficou do lado dela. Os colegas do Rio se afastaram, com medo de se envolver em escândalo. A Salete Boboni foi tão cruel quanto. Jogou o Edgar para fora de casa na mesma noite em que viu o vídeo. Os vizinhos viram as coisas dele sendo jogadas na calçada, com fofocas atrás de cada caixa e mala. Se recusou a pagar as dívidas dele, deixando ele com as prestações do carro, cartões de crédito e um financiamento que não conseguia pagar sozinho. Em poucos dias, a vida financeira dele desmoronou. A Hortência Larcão foi a mais silenciosa, mas o silêncio dela foi fatal. Juntou um monte de documentos, dividindo cada bem até o último centavo, a casa de campo, as economias, até a cabana de caça que o Firmino tanto amava. Tudo foi vendido ou dividido. Aí pegou as crianças e foi morar com os pais em outra cidade. Quando o Firmino se deu conta, a Hortência já tinha fechado tudo com o advogado dela. A cidadezinha perto de Duluth ficou em choque com o escândalo. A notícia correu pelas igrejas, supermercados e empresas. Todo mundo tinha visto ou ouvido falar do vídeo, alguns até tinham recebido de números anônimos. Os 4 homens que se gabavam das pescarias viraram motivo de nojo e piada. Os sócios do Rio não confiavam mais nele, os colegas do Edgar cochichavam pelas costas, sem nenhum respeito. O Firmino, antes admirado pela força, passou a ser motivo de pena e de risada. E o Boris, ele se ferrou mais. Com a alma fora, com a verdade ligada ao nome dele, virou a cara do escândalo. A reputação dele acabou da noite pro dia. A irmandade, que tinha durado anos por causa da amizade e dos segredos, se quebrou de vez. Ninguém defendeu ninguém. Em vez disso, ficaram apontando o dedo, cada um dizendo que o outro tinha chamado as mulheres, dado a bebida, deixado a coisa sair do controle. A união deles, que antes era um escudo, virou cinza. Em cada parte da vida deles, portas se fecharam, esposas foram embora, filhos foram levados, empresas faliram e a reputação virou pó. E depois de tudo, os 4 homens se viram sozinhos, abandonados à própria destruição. As pescarias que antes prometiam liberdade e amizade viraram a desgraça deles, com a máscara caindo para todo mundo ver. Uma semana depois daquele fim de semana horrível, entrei com o pedido de divórcio no tribunal de Duluth. O processo em Minnesota era simples. Sem culpa, dizia nos papéis, alegando o fim do casamento, mas por trás daquele termo jurídico frio estavam provas tão fortes que o Boris não podia se defender. O vídeo existia em 3 aparelhos, salvo na nuvem e já tinha sido compartilhado de um jeito que não dava para desfazer. Era mais do que suficiente para ganhar a causa. Meu advogado entregou o pedido com calma. A exigência era simples, uma divisão justa dos bens como a lei mandava, metade da casa, metade das economias, metade de tudo que tínhamos construído juntos. O Boris podia reclamar, mas não tinha como vencer. O divórcio dos amigos já tinha aberto um precedente e todo mundo já sabia o que ele tinha feito. Assinou o acordo porque não tinha outra opção. Quando a separação saiu, a vida que o Boris tanto amava acabou de vez. A casa que já tinha tido tanta alegria e carinho não era mais dele. As contas foram divididas, as coisas catalogadas e o nome dele manchado em todos os lugares importantes. Os caras que ele chamava de irmão se afastaram, preocupados demais com a própria desgraça para ajudar. O que tinha começado como amizade acabou em um silêncio amargo, com cada um isolado na vergonha. O Boris se mudou para um apartamento pequeno perto da cidade, um lugar com a tinta descascando e paredes finas, bem diferente da casa confortável que tinha comigo. Os vizinhos olhavam com desconfiança, cochichando pelos corredores e no mercado. No trabalho, os colegas pararam de chamar ele para as reuniões, sem confiar mais. Andava como um velho, curvado e triste, com cada passo pesado por causa da derrota. Para mim, o fim não foi uma vitória. Não senti alegria nem prazer em me vingar. Em vez disso, senti silêncio, um silêncio forte e purificador que substituiu a dúvida constante que eu carregava por meses, talvez anos, sem saber. Não comemorei a queda do Boris, aceitei como a consequência inevitável das escolhas dele. Arrumei minhas coisas com calma. Cada caixa fechada parecia um capítulo terminado, não destruído, mas completo. Amigos vieram me visitar com comida,
Vizinhos ofereceram apoio e minha família ligava sempre, com vozes me dando força. Pela primeira vez em anos, não senti necessidade de me explicar, nem de defender meu casamento das rachaduras que eu não queria ver. Numa manhã fria de novembro, passei pela casa pela última vez. As paredes guardavam lembranças, tanto boas quanto ruins, mas não me prendiam mais ali. Deixei as chaves no balcão, apaguei as luzes e fechei a porta atrás de mim. Naquele gesto simples, entrei num futuro que eu podia construir sozinha. Teve momentos em que a tristeza bateu forte, sem avisar, noites em que a cama parecia grande demais, manhãs em que o silêncio me incomodava. Mas mesmo nesses momentos, uma força maior me guiava, o alívio. Estava livre da ameaça constante de traição, livre das mentiras contadas com um sorriso, livre de um cara que tinha escolhido a falsidade em vez do amor. E encontrei paz na rotina. Voltei a trabalhar com mais foco, comecei a fazer coisas que tinha parado e me permiti sonhar sem as sombras dos segredos do Boris. Comecei a correr perto do lago, sentindo o ar frio queimar meu rosto, cada quilômetro me lembrando que não tinham me destruído. Cozinhava para mim, não por obrigação, mas por prazer, enchendo a cozinha com os cheiros que eu amava. Nunca mais assisti ao vídeo, já tinha feito o que precisava, a verdade foi mostrada, a justiça foi feita. Agora deixava para trás. A desgraça do Boris ainda era assunto na cidade, mas não ligava muito. A perda era dele, esposa, amigos, reputação, segurança, tudo perdido. Tinha construído a vida dele em cima de mentiras, e quando elas caíram, não sobrou nada. Para mim, seguir em frente não era mais sobre vingança, era sobre recuperar a dignidade. Me sentia mais confiante, sabendo que não tinham me quebrado, sabendo que tinha escolhido a honestidade em vez da ilusão. O futuro era grande, sem rumo certo, e pela primeira vez, parecia ser só meu.